Doutora Daniele Bill fala com você. Dando continuidade então à nossa série, nós vamos conversar com a doutora Daniele Bill, que está falando para a gente sobre essas doenças emocionais. Olá, Daniele, tudo bem? Seja bem-vinda ao site Família Missionária. Oi, tudo bem? Obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre bom poder estar aqui falando com o pessoal do nosso site. E, doutora Daniele, o que é a ansiedade? Na verdade, acho que é sempre importante a gente separar o que é normal do que é doença. Porque muitas vezes a gente fala que está ansioso ou que tem uma doença da ansiedade como se toda ansiedade fosse um problema. E na verdade não é. A ansiedade é um mecanismo natural do nosso corpo e ele é até muito saudável. Porque você imagina se você se depara com um leão. E daí o leão está na sua frente e você olha e fala, nossa, leãozinho bonito, e não tem nenhuma reação de defesa. Provavelmente esse leão vai acabar te ferindo. Então a ideia da ansiedade é quando o nosso corpo se prepara para uma ação de lutar ou fugir. O nosso coração bate mais rápido, a respiração fica mais curta, tem maior irrigação de sangue nos músculos para que você possa ter uma movimentação melhor. Isso faz algumas vezes com que a mão transpire, fique fria, tenha uma sensação às vezes até de um pouco de tremor em função dessa ansiedade. Agora, quando é que isso passa a ser um problema? Isso passa a ser um problema quando a ansiedade ela é maior do que o que precisaria para aquele estímulo que está se apresentando. Então, na verdade, você tem a reação como se estivesse vendo um leão, mas quando vê um gatinho indefeso que não vai te trazer nenhum problema. Ou mesmo quando você tem uma reação como essa sem ter nenhum perigo iminente no ambiente. Desencadeia todas as reações de ansiedade sem nenhum perigo presente. Acho que assim a gente consegue diferenciar um pouco quando a gente precisa se preocupar com a ansiedade de quando ela é só algo benéfico pra gente. E doutora Daniele, quais são essas doenças relacionadas à ansiedade? Existem várias doenças relacionadas com a ansiedade. Acredito que as principais, que a gente mais escuta falar, são as fobias, transtorno de estresse pós-traumático, a síndrome do pânico, que muitas pessoas vêm falando a respeito dela ultimamente, o transtorno obsessivo compulsivo, que é o também chamado de TOC, que é aquela doença que o Roberto Carlos, o cantor, assumiu publicamente, que sofre, por isso só usava roupas de determinadas cores e assim por diante. Também o transtorno de ansiedade generalizada. Acredito que esses sejam os principais e por isso são os que a gente decidiu abordar aqui nessa série das doenças emocionais. Bom, então acho que hoje a gente poderia começar pela fobia, né? O que é a fobia e quais são os sintomas que a pessoa sente? Bom, as fobias, elas se apresentam de diversas formas. Acredito que as mais próximas do nosso dia a dia, que a gente mais ouve falar, são as fobias específicas. Todo mundo conhece alguém que tem pânico de barata, de agulha ou de algum objeto específico, algum inseto. Acho que são muito presentes no nosso dia a dia. E também as fobias sociais, que são aquelas quando a pessoa tem dificuldade de se apresentar em público ou de interagir socialmente com outras pessoas. Mas eu acredito que o principal é que a gente possa começar falando é que fobia está relacionado a medo em geral. O medo de algo específico. Então, ou o medo de um objeto, o medo de um animal, ou o medo de uma situação onde eu fique tímido ou me sinta desconfortável, tenha medo de agir de uma forma inadequada e as pessoas não gostarem de mim. O medo é natural. Todo mundo tem medo de determinadas coisas, até porque, como eu disse antes, se eu não tiver medo do leão, eu posso acabar me ferindo. Se eu não tiver medo de andar em determinados lugares à noite, numa cidade grande como São Paulo, por exemplo, eu posso acabar sendo assaltado. Ou se eu não tiver medo de atravessar a rua, eu posso não olhar para os lados e acabar me machucando. Mas a ideia é que quando esse medo ele passa a ser irracional, incontrolável, ele começa a ser um problema. Eu sei que é só uma barata e que ela não pode fazer nada com a minha pessoa.
Eu sei disso racionalmente, mas na hora que eu vejo a barata, o que eu penso nela, eu me descontrolo. Eu não consigo seguir esse racional de que não precisa, ela vai ficar lá paradinha, não preciso me desesperar. E quando eu vou ver, eu já estou em cima da cadeira gritando, desesperado, porque o medo é algo irracional. Por mais que você saiba, você não consegue controlar. Quando a gente está falando das fobias. A fobia social pode ser confundida com a timidez ou vice-versa? Como é que é isso? Com certeza. Na verdade, a gente diz que quando a timidez é algo extremo, fora de controle, pode ser considerado fobia social. Mas é muito comum, porque a pessoa fóbica social, ela tem muita dificuldade de escrever na frente de pessoas, comer na frente de pessoas, ou se apresentar em público, fazer uma palestra, ou apresentar um trabalho na escola, ou ainda tem dificuldade de chegar no ambiente com várias pessoas desconhecidas e conversar com elas. E daí, muitas vezes, isso é tido como, ela é tímida, desde criança ela nunca gostou de chegar em lugar muito cheio ou de falar em público. É diferente da irmã que sempre gostou de fazer apresentações e de chamar atenção. Então muitas vezes é confundido, mas o importante é que a timidez é uma característica da pessoa, mas que, sendo preciso, ela vai conseguir, com maior ou menor esforço, fazer aquela tarefa para chegar ao resultado. Em geral, o fóbico social é aquele que acaba trancando a faculdade por não dar conta de fazer as apresentações dos trabalhos em grupo na frente da sala, ou que deixa de comprar um imóvel porque vai ter que ir ao cartório e vai ter que assinar na frente do tabelião. Ou, na verdade, tem um sofrimento e começa a ter um impacto na vida da pessoa. Que é um pouco o que a gente fala da fobia específica. A fobia específica não tem problema, porque é só barata, mas daí ela quase nunca vê barata. Mas se ela viver no meio do mato, se for uma pessoa que tem medo de barata e mora num lugar onde existem muitas baratas, isso pode fazer com que ela não consiga sair de casa. Isso começa a trazer prejuízos graves para a vida dela. E quando tem prejuízos e tem sofrimento, é quando a gente vai chamar de doença e precisar de tratamento. E como é que se trata isso, doutora? Em geral, a fobia ela é tratada principalmente com psicoterapia. A gente sabe que a psicoterapia, que é uma linha chamada cognitivo-comportamental, que trabalha com exposição, pensar no objeto que te traz medo, tomar contato com esse objeto, para aos poucos ir tirando essa sensibilidade e conseguindo lidar melhor com esses objetos ou com esses animais que trazem o medo. Na fobia social, algumas vezes só com a psicoterapia é possível de ser tratado, mas em casos mais extremos, muitas vezes a medicação é necessária em conjunto com a psicoterapia, porque na situação social pode vir aquele tremor excessivo, sudorese, mãos frias, taquicardia, podem vir muitos sintomas que atrapalham a vida da pessoa e ela de fato não consegue ir adiante. E daí, em geral, a medicação antidepressiva é a medicação que é indicada para esses quadros mais graves em associação com a psicoterapia. E o resultado como é? A pessoa geralmente melhora? Tem cura? Então, na verdade, quando você tem fobia de determinada situação ou determinado objeto e você consegue vencer esse medo excessivo e consegue estar mais naturalmente nessas situações, a tendência é que os medos diminuam e você consiga levar a vida normalmente. E que depois dessa primeira fase de tratamento você consiga dar conta sozinho das próximas situações. E quando é que a pessoa nota que ela é uma pessoa fóbica? Geralmente, como eu estava dizendo, quando a pessoa começa a evitar as situações onde ela vai ter contato com aquilo que lhe traz o medo ou a ansiedade. Então, evita festas de aniversário, evita apresentação de trabalho em grupo, sempre fica doente, passa mal, dá um jeito de não ir e conversar com o professor para entregar separado, e que aos poucos isso vai se tornando cada vez maior e mais restritivo, trazendo sofrimento e impacto para a vida.
E isso pode ser manifestado já na infância? Sim, a fobia social, na verdade, na infância a gente tem até um tipo de ansiedade mais específico que é chamado de ansiedade de separação. Muitas crianças acabam manifestando essa dificuldade ou todos esses sintomas ansiosos quando precisam ficar longe dos pais. Mas mesmo a fobia social, tem crianças que desde muito pequenas não conseguem fazer a apresentação do Dia das Mães em cima do palco junto com as outras crianças, que ficam doentes, não querem ir para a festinha porque sabem que vão ter que se apresentar, ou que não conseguem ir a ambientes onde elas precisam comer na frente de outras pessoas e pedem para a mãe sempre deixar para ela comer em casa. Então, muitas vezes a gente leva isso como timidez, mas já são sintomas, sim, de uma fobia.